Pronto, gente, agora a parte 2 do vídeo. Fui interrompida no primeiro, vamos continuar agora o segundo, né? A segunda parte da aula 1, né? Então, a gente tá vendo o Poder Judiciário, eu tô começando de cima para baixo, começando do Supremo até os órgãos de primeira instância. E aí, no nosso primeiro vídeo, na primeira parte do vídeo, eu expliquei para vocês a duplicidade de competência do Supremo em relação ao controle de constitucionalidade, né? Então, é um tribunal de cúpula que tanto desenvolve o controle de constitucionalidade pela via abstrata, através das ações de controle de constitucionalidade abstrata, uma competência que é exclusiva do Supremo, e o segundo aspecto é o controle de constitucionalidade difuso, normalmente exercido através de um recurso chamado recurso extraordinário, onde o Supremo vai analisar, à luz de casos concretos, violações que aconteceram à Constituição Federal, né? Esses dois aspectos vão reunir proporcionalmente a maior parte da competência do STF, né? Existe um outro campo de competências próprias do Supremo, que são ações criminais de competência originária do STF para processar e julgar algumas autoridades específicas que a própria Constituição prevê a prerrogativa daquele foro, né? Então, se você tem uma ação criminal, por exemplo, tramitando contra um senador da República, essa ação ela deve se iniciar no próprio STF, que nesse caso vai ter de forma extraordinária uma competência criminal, né, originária, né? Então, a gente pode resumir, portanto, nesses três aspectos o conjunto de competências e de funções do STF dentro do organograma do Poder Judiciário. Um tribunal composto por 11 ministros, esses 11 ministros se distribuindo em alguns órgãos internos. A gente vai ter o pleno, que é a reunião dos 11, a gente vai ter a primeira e a segunda turmas, cada uma delas com 5, e o presidente, que não participa de nenhuma dessas turmas, né? O presidente do STF vai ter participação em uma série de outros órgãos da estrutura do Poder Judiciário. Um órgão não jurisdicional, componente da estrutura do Poder Judiciário e muito importante, criado na emenda 45, é o chamado Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Esse, ao contrário do STF, é um órgão não jurisdicional, tá? Ele vai desempenhar funções que estão muito mais relacionadas com o controle da regularidade orçamentária, né, a saúde orçamentária do poder, e também a questão de natureza disciplinar e administrativa. Então, é um órgão, o CNJ, que vai ter funções eminentemente administrativas, exercendo funções de gestão, que são funções atípicas no âmbito do Poder Judiciário. Esse órgão ele foi criado pela emenda 45, gente, para favorecer o controle externo da atividade do Poder Judiciário, né? Então, é um órgão que é bastante jovem dentro da nossa história constitucional, considerando que não existia nenhum similar antes da emenda 45, né? Um órgão que funciona como um controle, que é um controle interno, mas é um controle interno que vai ter uma composição, que é uma composição com participação da sociedade civil e de outras instituições. Então, o CNJ tem a composição de 15 membros, né? Desses 15 membros, nós temos 9 que são integrantes do Poder Judiciário e 6 que não são integrantes do Poder Judiciário, né? Representação da OAB, representação do Ministério Público, representação de cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, que vão ser indicados pelo Congresso. Então, a gente vai ter aqui um órgão, né, cuja função é a função de prover, de colaborar, não é, para o desempenho de funções do Poder Judiciário do ponto de vista de uma gestão do serviço judiciário, né? Então, tem uma série de auditorias, uma série de composições que o CNJ vai buscar realizar para favorecer o maior ganho de eficiência do Poder Judiciário relativamente ao desempenho das suas funções. Também desempenha uma função disciplinar muito relevante, porque o CNJ tem competência para processar e julgar disciplinarmente servidores do Poder Judiciário e magistrados que, de algum modo, tenham desvios funcionais, né, aplicando
sanções de natureza administrativa. Como a sanção máxima, em termos de gravidade, do ponto de vista administrativo, é a aposentadoria compulsória, a gente não vai ter a possibilidade do CNJ aplicar, por exemplo, uma pena a sanção de perda do cargo público, que é uma consequência de uma condenação criminal, né? Em alguns casos. Em alguns casos, o juiz pode ter a perda do seu cargo em razão, como efeito de uma sentença condenatória criminal, né? O CNJ não tem o poder de aplicar esse tipo de sanção porque não cabe ao CNJ desempenhar a função jurisdicional e essa consequência jurídica, essa sanção, ela só é passível de ser aplicada relativamente a um magistrado mediante o devido processo legal, né? Então, o CNJ vai ter muito mais um papel disciplinar administrativo, aplicando sanções administrativas que estão previstas dentro da legislação aplicável a servidores e magistrados, né? E aí a gente vai ter tanto o CNJ funcionando para julgar recursos de processos administrativos que começaram nos tribunais, como a gente vai ter o CNJ dando início a processos de natureza disciplinar, processos administrativos, para o julgamento de desvios funcionais de membros da magistratura e de servidores das diferentes justiças, né? Então, esse é um órgão que é um órgão absolutamente fundamental dentro da estrutura do Poder Judiciário, porque é um órgão que vai desempenhar funções de controle. Não é um controle externo, porque ele é um órgão integrante da estrutura do Poder Judiciário, né? Mas é um controle que conta com a participação de representantes da sociedade civil, tendo em vista que dos 15 membros do CNJ, 6 são oriundos de fora do Poder Judiciário, né? Ainda é um número inferior ao número de membros do Judiciário, mas não deixa de ser importante como conquista da sociedade brasileira ter um instrumento de controle do Judiciário, porque até a emenda 45 não havia esse mecanismo de controle do desempenho das atividades do Judiciário, né? Os membros do CNJ, aqueles que são conselheiros, né, que vão participar dessa tarefa de realização do controle interno do judiciário, eles vão exercer mandatos, né? É diferente de um membro, por exemplo, de um tribunal que não tem um prazo certo para que ele permaneça no tribunal. O prazo vai até a promoção para um outro órgão, ou aposentadoria ou morte, né? Não existe um termo já pré-definido, é diferente do CNJ, onde nós temos aqui um mandato de 2 anos que pode ser prorrogado por mais 2 anos, tá certo? De acordo com previsão constitucional. Então, não vamos confundir STF e CNJ. STF é o órgão jurisdicional de cúpula do Poder Judiciário que tem a tarefa precípua de realizar controle de constitucionalidade e competências criminais originárias para julgar determinadas autoridades de grande importância republicana. O CNJ é um órgão não jurisdicional, componente da estrutura do Poder Judiciário, com jurisdição administrativa, né, digamos assim, com atuação administrativa em todo o território nacional e que tem por objetivo realizar tarefas relacionadas com a gestão, né, orçamentária do Poder Judiciário e com o acompanhamento disciplinar, né, da atuação de magistrados e servidores da Justiça. São órgãos que não se confundem. CNJ tem um escopo, STF tem outro escopo, né? Abaixo do STF, aí a gente já vai ter as especificações das justiças, né? Porque a gente vai ter diferentes justiças que vão ter competências próprias. Então, a gente começa aqui a ramificar o nosso organograma do Poder Judiciário, tá? Então, eu vou aqui explicar para vocês essa ramificação e vou começar a detalhar num vídeo subsequente, que já seria, não é, uma segunda aula que a gente teria presencialmente, tá? Lembrando que vocês podem sempre, gente, mandar dúvidas nos próprios comentários aqui do YouTube, porque eu acho que é a forma mais fácil da gente interagir aqui na própria plataforma do YouTube, tá? Mas, enfim.
O STF, né, como órgão de cúpula, tem essa competência relacionada com a guarda da Constituição. Abaixo do STF, a gente vai ter 4 tribunais superiores, que são Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, né, e Superior Tribunal Militar. Então, é o STJ, TST, TSE e STM. São tribunais superiores, né, hierarquicamente subordinados ao Supremo Tribunal Federal, né? Os membros desses tribunais também recebem o nome de ministros, também são juízes, né? Vamos lá entender, né? Nós vamos ter aqui a necessidade de diferenciar a justiça comum das justiças especiais, né? Eu vou ter a justiça comum, cujo tribunal superior vai ser o Superior Tribunal de Justiça, que vai funcionar como uma instância de superposição, como um tribunal superior, tanto para a justiça comum estadual como para a justiça comum federal. E eu vou ter as 3 justiças especiais, a do trabalho, a eleitoral e a militar, tá certo? A eleitoral e a do trabalho são justiças mantidas com o orçamento da União. Por isso que a gente diz que são justiças, nesse sentido, federais, tá certo? E a militar, ela tanto vai ter, dependendo do estado, não é? Um braço, que é um braço militar da União, como um braço militar estadual. Eu vou já explicar para vocês, porque isso depende de uma série de detalhezinhos relativos à jurisdição militar, que é muito específica, tá? Mas vamos lá. O que diferencia a justiça comum das especiais aqui, em termos de competência, é justamente a matéria, né? Existem algumas matérias que vão ser resguardadas para justiças especiais. E o que não for matéria de especial vai residualmente ser objeto de competência da justiça comum. E aí depois a gente vai entender a diferença de competência entre a comum federal e a estadual, né? Então, pensando nas justiças especiais, eu vou ter a Justiça do Trabalho, tá certo? Julgando demandas, julgando processos que têm por objeto, né, conflitos oriundos de relações de trabalho, né? Eu vou ter a Justiça Eleitoral julgando conflitos oriundos da aplicação da legislação eleitoral, realização de eleições, elegibilidades, inelegibilidades, tudo isso. E eu vou ter a Justiça Militar, que vai ter uma competência muito específica relacionada com a prática por civis ou militares, isso é indiferente, de tipos penais previstos na legislação penal militar, né? Então, ao contrário do que muita gente pensa, o que atrai a competência da Justiça Militar não é a qualidade do jurisdicionado do réu, porque a gente tem casos em que um civil pode ser réu na militar, né? O que atrai essa competência é, na verdade, o fato de nós termos ali naquela ação criminal um ilícito penal, um tipo penal que é tipificado na legislação como crime militar, né? Nós temos um Código Penal Militar que vai elencar esses tipos penais. Então, o que não for de objeto da trabalhista, da eleitoral e da militar vai residualmente cair na caixinha de competência da justiça comum, que por sua vez se subdivide em justiça comum estadual e justiça comum federal. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, ele é um tribunal de cúpula, né, que vai ter atuação junto à justiça comum, tanto federal como estadual. O STJ não julga recursos oriundos da justiça trabalhista, eleitoral e militar. Não tem jurisdição para isso, tá? Então, assim a gente consegue, nessa ramificação abaixo do Supremo, entender essa distribuição de competências entre os tribunais superiores que ficam lá em Brasília, TST, TSE, STM e STJ. Cada um funcionando como órgão superior, como tribunal superior, no âmbito de seu braço específico da justiça. O STJ na justiça comum, o TST na do trabalho, o TSE na eleitoral, que é uma justiça mantida pela União, portanto federal, e o STM, que vai ser um órgão que julga recursos oriundos da justiça militar da União,
tá? Com isso, eu vou terminar esse vídeo, tá certo, gente? Depois eu coloco já uma segunda aula dando continuidade ao nosso estudo do organograma do Poder Judiciário, tá? Sempre que eu puder, eu vou gravar os vídeos mais inteiros que eu conseguir, né? Se eu não conseguir, eu vou ficar fazendo esses vídeos assim, picotados, mas numa sequência lógica que vocês entendam, para que a gente possa continuar com as atividades e com as aulas, mesmo nesse período de quarentena, tá? Espero encontrar vocês logo. Tô morrendo de saudade, morrendo de vontade de retomar a normalidade da nossa vida, viu? Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.